Olá, boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Vamos ao nosso estudo de Hebreus capítulo de número 11, como eu havia prometido. Se Deus quiser, a gente vai ter de forma periódica, lives assim, para nós estudarmos, meditarmos no texto sagrado. Vamos abrir o texto em Hebreus capítulo de número 11, meu amigo James, Eduardo. Deus abençoe a todos. O texto sagrado de Hebreus capítulo de número 11 nos diz assim o texto sagrado. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e o 39 e 40, que são pontos-chave para a compreensão do texto. Fala assim: Ora, a fé é a certeza que veremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 39 e 40. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. O texto de Hebreus, capítulo de número 11, e aí, meu irmão, eu acho interessante esse texto porque nos trata a realidade da fé, Para a gente ter a compreensão verdadeira desse texto, há uma necessidade de compreender todo o livro de Hebreus. Hebreus, ele nos fala sobre a expiação através do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus também nos fala sobre a questão de que o sacrifício de Israel, ele era um sacrifício que esperava por um sacrifício melhor. Como assim, irmão Simão? O sacrifício de bois, de animais, relativamente, poderia trazer perdão dos pecados. Todavia, para que o homem viesse a ter um contato verdadeiramente com Deus, teria uma necessidade de que o Cordeiro de Deus descesse para que fossem perdoados verdadeiramente os pecados. Haja vista uma conotação que trazem com respeito ao sacrifício dos hebreus, do povo hebreu, é a seguinte relação: alguém que está varrendo a casa e joga o lixo debaixo do tapete. Era perdoado, todavia sempre estaria ali o pecado. Mas com o Senhor Jesus Cristo, ele levou sobre si os pecados, as dores. Por isso nós alcançamos hoje misericórdia da parte de Deus. Para nós entendermos esse texto sobre fé, nós temos que voltar um pouquinho antes, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 38, que fala assim: Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará nele. Olha que interessante. Esse texto do capítulo de número 10, do versículo número 38, fala: o justo viverá pela fé. Contudo, se ele voltar, se ele deixar a fé, o Senhor não se agradará dele. É isso que fala no capítulo de número 11, nos 3 primeiros versículos, no versículo 1 e até o versículo número 6. Dando ênfase nisso, de que Deus não se agrada sobre aquele que não tem fé. Olha o versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Isso é interessante à luz do texto sagrado, porque ele está dizendo que a fé, ela é um fundamento. Fundamento como assim, irmão Simão? A fé cristã, ela tem vários fundamentos, tais como a palavra de Deus, inerrante, o Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja, como ele diz também, que a igreja, estando alicerçada sobre ele, as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. E também outro grande fundamento da igreja é a fé. Como nós podemos dizer que somos cristãos se porventura falta fé? Olha o que é a definição de fé.
é o versículo de número 1 e 2, que nós lemos aqui. Ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Esse aqui é o fundamento da fé. A exposição do texto começa com o escritor aos Hebreus trazendo aquilo que é fé. O que é fé? A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Como assim? O versículo de número 3 explica isso. Olha como a Bíblia é interessante. É uma chave hermenêutica, é um ponto muito importante na hermenêutica, que o texto explica o texto. Então o versículo 3 explica o fundamento da fé. Como assim, irmão Simão? Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Perceba, ele dá a explicação do que é o fundamento da fé. Qual é o fundamento da fé? Você esperar aquilo que você não vê. O que diz o texto no versículo de número 3? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Como assim? Tudo que nós vemos hoje foi feito através do invisível. Deus é um ser que ninguém viu a sua face, ninguém viu ao nosso Deus. O texto sagrado fala que aquele que ver a Deus morrerá. Então, logo entendemos que aquele que é invisível criou tudo que é visível. Isso é o fundamento da fé. Crer que ele, invisível, criou tudo que é visível. Há um ponto no Evangelho, na realidade são 4 pontos fundamentais, de toda a igreja em mais de 2000 anos não muda. Como assim, irmão Simão? O Evangelho se resume em 4 pontos. Primeiro ponto, a criação. Deus, ele é criador. Se nós não tivermos fé que Deus é criador de tudo, que ele é soberano sobre tudo e sobre todos, que ele governa o universo através do seu poder e da sua autoridade, que não foi concedida, é dele próprio. Se nós não tivermos fé que ele é criador, nós não temos fé. A nossa fé não é fundamentada. A nossa fé é abalável, porque nós não cremos no Deus criador. Segundo, a nossa fé crê que o homem é caído. O homem caiu. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 5, que todos caíram e destituídos foram da glória de Deus. Como assim, irmão Simão? Sim, é um princípio da fé cristã, que todos os homens caíram e destituídos foram da glória de Deus. O que conota a fé cristã? Se eu não creio que eu sou caído, eu não preciso do terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto que o Evangelho se resume? A redenção. Jesus Cristo foi aquele que veio através do Espírito Santo, nasceu de uma virgem, teve sua vida santa, perfeita, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Foi alguém que entregou sua vida por nós. Ele foi ao Calvário por nós, sem pecado, sem pecado. Então ele trouxe a redenção através da sua morte. E o próprio texto fala, no capítulo de número 10 e no versículo de número 19, 20 e 21, que nós chegamos a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele entregou a sua vida por nós. E por último, é aquilo que é mais importante para a fé cristã, a nossa esperança. A esperança da igreja é que Jesus Cristo volta. Ele irá voltar para nos arrebatar. Para onde ele estiver, nós estivermos também. Então são esses 4 pontos fundamentais da fé cristã. A criação, Deus Criador. A queda, todo homem foi caído, destruído foi da glória de Deus. A redenção em Jesus Cristo. A único mediador, a único salvador, aquele que
entregou a sua vida por nós, o Senhor Jesus Cristo, a redenção e por último a glorificação. Se nós não crermos em nenhum ou faltarmos em algum desses pontos, a Bíblia relata que nós não temos uma fé verdadeira, uma fé fundamentada, uma fé que está alicerçada na palavra, no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 3 também dá-nos a ideia de três coisas muito importantes. Primeiro, crer que Deus é Criador. Segundo, crer que aquilo que é invisível criou o visível. E terceiro, na manifestação dele sobre a humanidade. Você percebe que eu vou pegar agora dos versículos 3 até o versículo de número 40, na exposição, é claro, do texto sagrado, continua na exposição, que a Bíblia relata que os homens que aqui estão descritos, Deus se revelou a eles. Deus mostrou a eles o caminho a ser seguido e mostrou que eles deveriam ter uma necessidade de quê? De fé, crer no Deus verdadeiro, crer que Ele é soberano, crer que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O versículo de número 4, já na sua seção 3, porque a primeira seção é definição de fé, no versículo 1 e 2. A segunda é aquilo que nós entendemos como Deus Criador, é a segunda seção. E a terceira é Abel, versículo de número 4. Diz o texto sagrado, pela fé, e eu nem sei se a gente vai concluir hoje essa live, se a gente vai deixar para um outro dia. Diz o texto sagrado, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e depois de morto ainda fala. Olha que interessante, meus irmãos. Depois de morto ainda fala. Esse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos traz alguns pontos muito importantes. Primeiro de tudo, pela fé. Segundo, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que o de Caim. Terceiro, ele alcançou o testemunho de que era justo. Quarto, quem dá esse testemunho? O próprio Deus. E quinto, ainda depois de morto, ele fala. O que fala? Aquilo que a fé de Abel cria, ainda hoje nos fala, nos traz mensagens, nos gera mensagens para que possamos entender as manifestações de Deus. Perceba comigo que a fé de Abel é uma fé de que ele gera um sacrifício e de uma expiação e sacrifício. Por quê? Porque todo sacrifício é para a expiação, para perdão dos pecados. E por último, o sacrifício em si é algo que é ele se abstendo de algo para entregar a Deus. Esse é o sacrifício e esta é a expiação. A fé de Abel gerou isso, a expiação, e gerou sacrifício. Gênesis no capítulo de número 4 e o versículo de número 4, diz assim o texto sagrado. Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 4 nos fala assim: Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Perceba comigo que no texto de Gênesis capítulo de número 4, o versículo de número 4, Deus não só aceita a oferta de Abel, mas também aceita o Abel. Então ele gera expiação e gera sacrifício. O versículo de número 5, na quarta seção, ele diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi encontrado porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Esse texto é muito importante para a nossa fé cristã. Como nós acreditamos no arrebatamento, de que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja,
esse texto é muito importante. Por quê? Porque conota alguém que tem fé, que não foi visto mais entre os homens, e o texto sagrado fala que ele foi transladado, não foi visto mais entre os homens, Deus o arrebatou para si. Esse texto nos traz a ideia de que ele foi arrebatado. Ele subiu assunto aos céus, ele subiu para os céus e está com Deus. Por quê? Porque o seu testemunho, ele alcançou um testemunho de que agradava a Deus. Perceba, primeiro de tudo, o Abel. O Abel, pela fé, ele gerou expiação e gerou sacrifício. O Caim, pela fé, misericórdia. Pela fé, o Enoque, ele gerou a sua transladação, subiu aos céus, Deus o recebeu aos céus, o Senhor o levou aos céus. Como assim, irmão Simão? Ele foi transladado. Por conta de quê? Porque a sua fé agradou a Deus. Versículo de número 6, aqui é um ponto muito importante. O texto sagrado, ele é inerrante, meus irmãos. Nele não há falhas e não há erros. Todavia, você percebe que o versículo 1, 2 e 3 conotam fé. E o versículo de número 6 é aquilo que está escrito nos 3 primeiros versículos, porém, com um grau de profundidade maior. Ora, sem fé, diz o texto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Perceba, esse texto nos transmite a ideia, primeiro de tudo, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, é necessário aquele que se aproxima de Deus ter fé. Terceiro, crer, continuar crendo que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, Ele recompensa aquele que o busca. Não é trazendo, é claro, a ideia da teologia da prosperidade, mas é trazendo a ideia de que a pessoa que busca Deus, ela recebe bênçãos da parte de Deus. Como diz o texto sagrado, aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Isso não é uma bênção? Isso não é algo extraordinário? Com certeza sim, porque você sentir a presença de Deus, sentir o Senhor falando com você, é uma grande bênção. Além disso, é claro, e não obstante a isso, Deus abençoa de maneira que às vezes nós não percebemos e às vezes nós percebemos. Como assim, irmão Simão? Deus nos abençoa com saúde, com graça. Deus nos abençoa para estarmos na sua presença. Meu amigo Eduardo, Deus nos abençoa para que nós possamos estar próximos dele. E o interessante desse texto que ele vai começar agora, ele já começou de forma histórica, trazendo os personagens ou as pessoas do fato histórico bíblico. Primeiro de tudo foi o Abel, segundo de tudo o Enoque, e agora ele vai para o Noé, no versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo a qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Perceba, esse texto, ou o texto sagrado, ele traz a ideia de que Noé, primeiro, foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Segundo, Noé temeu. Terceiro, para a salvação da sua família, preparou uma arca. Quarto, a arca a qual ele preparou, pela qual condenou o mundo. Quinto, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Se você for analisar comigo o texto de Gênesis, no capítulo de número 9, até então não havia chovido na terra, não havia caído água sobre a terra. O texto sagrado fala que do solo da terra subia uma relva, subia uma fumaça que arejava, uma nuvem na realidade, que arejava a terra, e a terra era molhada.
mas até então não havia chovido sobre a terra. Quando Deus avisa a Noé, coisa que ele não via, a chuva ainda não tinha acontecido. Quando Deus avisa a ele, olha Noé, vai chover, vai cair água de cima para baixo, então prepara uma arca para que você e sua família seja salva. Perceba comigo os pontos. Deus avisou ele das coisas que haviam de vir, e ele entendeu e começou a construir a arca. Segundo, ele moveu-se com temor. Esse temor aqui é porque ele temeu a Deus, porque Deus é o detentor de todo o poder. Deus é o detentor de todo o poder no céu, na terra e no inferno. Aonde exista algo ou alguém, Deus, ele tem todo o poder. Por isso Noé temeu. E outra, ele preparou uma arca para salvar sua família. É interessante, meus irmãos, esses textos, nós aplicarmos em cada um deles aos nossos dias atuais. É uma questão de homilética, quando nós pregamos um texto, quando nós anunciamos um texto, é sempre importante nós lermos o texto, explicarmos o texto e aplicarmos o texto. Sobre Noé, nós temos diversas aplicações. Como assim, irmão Simão? Primeiro de tudo, a gente sabe, como igreja, de coisas que os ímpios não conhecem. Jesus Cristo irá voltar, a batalha espiritual, coisas que os ímpios não conhecem, não têm ciência ou conhecimento disso. Segundo, Noé preparou uma arca não só para ele, mas para toda a sua família. Perceba, ele como homem da casa, ele prepara uma arca não só para ele, mas para a salvação de toda a sua família. O que nos remete a hoje? O homem que tem a sua casa, ele deve ter em mente que ele deve preparar a sua família para que não caiam em pecado, para que não caiam em tentação, para que não caiam nas garras ou nas mãos de Satanás. E nesses dias atuais que nós vivemos, meus irmãos, grandes coisas o diabo tem feito para investir contra a família, para investir contra o ministério, para investir contra a igreja. Mas aqueles que são homens de Deus, como Noé, devem preparar uma arca, deve se posicionar para que em segurança, em salvação, a sua família esteja. E perceba, ele gerando isto, a Bíblia diz que quando uma pessoa é limpa, uma multidão é suja de pecados. Como assim? Os ímpios são sujos de pecados. Quando alguém se volta para Cristo, se converte ao Senhor Deus, ele está fazendo com que os ímpios entendam e vejam pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua pregação, que o fato bíblico é verdadeiro, que a salvação pertence ao Senhor nosso Deus, que a condenação está muito próxima para o mundo. Perceba que o texto fala que pela vida de Noé, o mundo foi condenado. Pelo justo, Deus condenou o injusto. Pelo justo, Deus condenou o mundo. E ele foi feito, ainda diz mais o texto, foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Perceba comigo, se não fosse pela fé, Noé de maneira alguma se tornaria herdeiro da justiça. O versículo de número 8 vai nos trazer sobre Abraão. E é interessante que no texto não vai trazer apenas uma vez sobre Abraão, porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Se nós formos analisar, e é um texto que eu estou esses dias estudando bastante, Romanos, no capítulo, deixa eu abrir o texto aqui, Romanos no capítulo de número 4, no versículo de número 2, diz assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se orgulhar, mas não diante de Deus. Perceba, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se orgulhar, mas não diante de Deus. Agora vamos para Tiago. Tiago, no seu capítulo de número 2 e no versículo de número 21, diz assim: ora, não foi Abraão nosso pai na fé,
justificado por obras quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Perceba a diferença dos textos. Romanos capítulo 4, versículo 2. Se de fato, ele está falando assim, se verdadeiramente Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se orgulhar, mas não diante de Deus, porque as obras de Abraão diante de Deus são mínimas. E o texto de Tiago, ele fala assim, ora, capítulo 2, versículo 21, ora, não foi Abraão nosso pai na fé, justificado por obras quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Perceba a diferença deles dois. Olhando simplesmente o texto, olhando o texto, nós não vemos uma certa fluência ou até mesmo uma ligação entre esses textos. Porque um diz assim, Abraão teve obra, mas não pode se orgulhar diante de Deus. O outro fala, ora, Abraão foi justificado pelas obras. Justificado aqui é diante de Deus. Justificado pelas obras, oferecendo seu próprio filho Isaque sobre o altar. Qual a diferença desses dois? Nós temos que olhar o contexto. O contexto de Romanos capítulo 4 é uma fé viva. Como assim, irmão Simão? Versículo 1 até o versículo de número 3. Ora, portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Aí o texto de Tiago, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo de número 22. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, homem sensato, de que fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, por nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Perceba, o Paulo fala da fé ativa, o Tiago fala da fé morta, o Paulo fala da fé viva e o Tiago fala da fé morta. Irmão Simão, o que tem a ver um texto com o outro? Se eu tenho uma fé morta e a fé morta ela é demonstrada pelas obras que eu faço, é isso que o Tiago fala, é no versículo de número 18. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Ele está querendo dizer, olha, tem gente que tem fé morta. E o Paulo está dizendo o quê? A fé viva. Isso aqui de forma espiritual é algo extraordinário. Por quê, irmão Simão? Se alguém tem a fé morta, não há possibilidade de salvação para ele. Por quê? Porque a sua fé é morta. Morto não é salvo. Agora o Paulo, ele diz a fé viva, viva. E o Abraão, meus irmãos, ele tinha uma fé viva. A fé de Abraão era uma fé viva, não era uma fé morta. Por isso, no texto aqui referido de Hebreus, capítulo de número 11, nos traz os heróis da fé. O que é interessante, irmão Simão? Abraão tem uma fé viva, não uma fé morta, uma fé ativa, que o texto sagrado nós vamos ler e analisar o texto, que mesmo depois que ele percebeu que Deus havia pedido o seu filho Isaque, ele ainda assim creu e levou o seu filho para ser imolado. Uma fé viva, uma fé ativa. Mas vamos ao texto. Nós estamos no versículo de número 8. E nos fala o seguinte, os exemplos dos patriarcas. Nós vamos ler do versículo de número 8 até o 10, que é Abraão primeiramente. Pela fé, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança,
embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Nós podemos até parar aqui, mas vamos terminar o texto para a gente poder tentar concluir essa live hoje, porque já passaram-se meia hora da nossa live. O texto fala: pela fé, Abraão, convocado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não houvesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ela da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerce magnífico, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha como é interessante esse texto, meus irmãos. Do versículo de número 8 até o versículo de número 10. Versículo 8 até o versículo de número 10. Aqui nós temos alguns pontos. Primeiro de tudo, Abraão, ele foi porque ele foi convocado. Deus o chamou e ele creu. E o texto de Gênesis, capítulo de número 12, o texto sagrado diz assim, que o próprio Deus fala a ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa extraordinária. Você pensa comigo um missionário, você pensa comigo você jovem, você irmão, irmã, está fazendo a obra, está congregando em um certo local, e Deus fala para você: olha, sai daqui e vai a um lugar. Você pergunta: Senhor, que lugar? E o Senhor diz: a um lugar. E você pergunta: Senhor, que lugar? Só segue, sai. É interessante esse texto. Só um minuto, meus irmãos. Live das Bíblias abertas. Vai a um lugar e sem rumo, né? E foi isso que Abraão fez, meus irmãos, literalmente. Ele seguiu sem rumo. Ele não tinha um projeto, ele não tinha um plano arquitetado, não, meus irmãos. Ele simplesmente pegou, como diz o cearense, o maranhense, pegou as suas trouxas de roupa e foi embora. Saiu de Ur dos Caldeus, e o texto sagrado fala que ele foi a um lugar que era na frente, lá no futuro, ele receberia como herança, embora ele não sabia para onde estava sendo dirigido. Muitas das vezes o Senhor fala conosco coisas que não entendemos e temos a dificuldade. Como assim, irmão Simão? A dificuldade de entender, de compreender e de exercer aquilo que agrada a Deus. Fé. Às vezes nós temos, meus irmãos, dificuldade de exercer a nossa fé no Deus Criador. Nós temos dificuldade em exercer a nossa fé. E é interessante que o texto fala que mediante a fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira. Ele estava em uma terra estrangeira, peregrinando como uma terra estrangeira, em uma terra estrangeira, só que ali era o lugar da promessa. Perceba, ele não teve dúvidas, ele creu. E é isso que nós devemos fazer. E olha comigo o versículo de número 9, a parte B. Habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Abraão, Isaac e Jacó, todos os três, eles andaram em tendas. Como assim, irmão Simão? Sim, em tendas. Eles não tinham um lugar fixo. Eles poderiam estar hoje, vamos dizer, e eu quero até aqui expressar minha palavra de consolo às famílias aqui do Genibaú, que tiveram as suas casas alagadas aí com água, que estouraram bueiros e entrou água dentro da sua casa. E lá ali na rua Muritinga, na rua da igreja que eu congrego, que faço parte do corpo ministerial, os irmãos que tiveram as suas casas ali enchentes de água, que Deus abençoe os irmãos, que Deus console. A gente fez agora
terça-feira uma obra missionária, entregamos alimentos, sopa. Na realidade eu fiquei até a limpeza da igreja e estava muito tarde, ficaram os irmãos lá para entregar a sopa, né? E domingo novamente nós vamos ter corte de cabelo na igreja, vamos ter arrumar as sobrancelhas, vamos ter distribuição de roupa e alimentos, tá? Vai ter um café da manhã também. Então eu quero aqui deixar minha palavra de consolo aos irmãos, que todos que moram ali tenham fé que o Senhor Deus, Ele tem o controle de tudo e de todos. Que Deus abençoe, né? E aqui o texto fala: porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Na Bíblia de Estudo do Expositor, eu achei interessante o que o Jim Swaggart ele comenta. Ele diz da seguinte forma, meus irmãos, no versículo de número 10, ele diz da seguinte forma: isso se refere ao fato de que Cristo, como grande arquiteto, projetista e construtor de toda a criação material, João 1:3, Efésios 3:9, e também toda a criação moral, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. Abraão, ele acreditava que havia uma cidade preparada, uma cidade que Deus é arquiteto e edificador. Como assim? Deus planejou essa cidade, Deus arquitetou a cidade, e não obstante a isso também a moral dessa cidade Deus decretou, Deus colocou-a, Deus foi aquele que criou a moral dessa cidade, como diz o texto em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. Isso é maravilhoso. Eu tenho um estudo que eu falo sobre a conduta. A conduta no grego, ela traz uma conotação cristã. Você percebe, meus irmãos, que a nossa fé não é uma simples fé, não é uma fé fingida, não. A nossa fé tem base, a nossa fé tem estrutura, é alicerçada. Conduta moral tem a conotação cristã. Perceba que o cristianismo, para a glória de Deus, o verdadeiro cristão, ele tem uma vida santa, ele procura ter uma vida santa, uma vida agradável a Deus, uma vida que gera em outros um exemplo. Nossa, aquele irmão ali tem uma vida extraordinária, vou seguir o exemplo dele. Aquela irmã tem uma vida extraordinária, uma vida santa, vou seguir o exemplo dela. E isso traz uma questão moral cristã, né? O cristianismo, ele traz essa moral consigo. Eu esses dias estava almoçando no meu trabalho e uma pessoa falou assim: você é crente, né? Eu falei: sou, graças a Deus. Ela falou: percebi pela sua educação. Olha que coisa extraordinária. Não falando de mim, é claro, mas falando do cristão, né? Do cristianismo. O cristão, meus irmãos, ele é claro que não deve ser complacente com o pecado. O cristão de maneira alguma deve ser complacente com o pecado. Mas nós devemos ter educação, moral, ética. Nós devemos ter ciência das coisas para que a sociedade não veja um cristão como alguém de uma outra galáxia. Ainda que, como o texto de Hebreus 11:10 fala, que a cidade que nós esperamos, o seu fundamento não é daqui, mas Deus é arquiteto e edificador. A nossa pátria não é daqui. Todavia, porém, entretanto, meus irmãos, nós não devemos ser mal educados. Nós devemos ter educação para com os nossos semelhantes. O versículo de número 11 e 12 vai nos trazer a ideia de Sara. Como assim, irmão Simão? Sara também. Sara foi fé, teve fé. Desculpa, meus irmãos, teve fé. Olha o que o texto fala sobre Sara. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como grãos de areia à beira-mar. Olha como é interessante, meus irmãos, esse texto. O texto aqui em questão, versículo número 11 e 12,
Não cita, é claro, aquilo que Sara fez, que ela usou uma alternativa, que entregando Agar, sua serva, a Abraão para lhe gerar um filho. Você vê, meus irmãos, que o Ismael não toma posse da promessa, porque foi um momento de não certeza, não de confiança. Foi um momento de incredulidade de Sara. Sara, ela foi incrédula, por isso o texto sagrado vai nos decretar e nos dizer que ela recebeu também, por meio da fé, cumprimento da promessa. Como assim, irmão Simão? Ela teve o Isaac. E perceba comigo, o Isaac, meus irmãos, foi alguém que compartilhou. Ele recebeu também da promessa. A Sara, ela recebeu a promessa em condições que, na visão humana, era impossível. Primeiro, estava avançada em dias. Segundo, o seu marido não tinha virilidade, como diz o texto. Mas a Bíblia diz que ela gerou. Pela fé, por meio da fé, ela gerou. Meus irmãos, há uma grande necessidade de nós exercermos a fé. Há muitos cristãos, meus irmãos, que dizem, tenho fé, mas não a praticam. E há muitos outros que não têm fé e praticam. Como que é isso? Aquele que tem fé não pratica e o que não tem fé pratica. Como assim, irmão Simão? Boas ações, demonstrar e ser exemplo para a sociedade. Nós, cristãos, temos que ser isso. E meus irmãos, algo muito importante a se dizer, quando você se posiciona relativo à sua fé, relativo ao seu credo, relativo àquilo que você crê, as pessoas olham para você e veem exemplo. Eu já lhe disse uma vez e repito, seja exemplo, exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Nós vamos ao texto agora, do versículo de número 13 até o versículo de número, deixa eu verificar, meus irmãos, e confirmar aqui. O versículo de número 13 até o versículo de número 20, desculpa, até o versículo de número 16. Pronto, eu marquei, mas porque eu não marquei muito bem. O versículo número 13 até o versículo de número 16 diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Olha o que é interessante. Nós já passamos aqui pelo Enoque, pelo Abel, pelo Enoque, o Abraão e a Sara. O Abraão, qual era a promessa de Deus? Eu vou fazer você ter uma descendência como as estrelas, tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia da praia. A Sara, tu vai ter um filho, tu vai ter filhos, né? A tua descendência vai gerar. O Abel, ele esperava, aguardava por aquele que haveria de trazer a verdadeira expiação e o verdadeiro sacrifício. E eles morreram e não receberam, mas eles creram mesmo depois da morte. Não é só o Abel que ainda fala hoje, não, meus irmãos. A fé de todos os personagens bíblicos que tiveram fé fala a nós nos dias atuais, fala-nos nos dias de hoje. Olha o texto falando: todos esses receberam pela fé, morreram sem ter recebido o que havia sido prometido, contudo viram-na de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A esse texto, meus irmãos, fala que o Abraão viu o Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala que a Sara viu o Senhor Jesus Cristo, mesmo que de forma espiritual, mesmo que de forma distante, séculos antes, eles viram o Senhor Jesus Cristo e os saudaram e reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos. Por quê? Por causa do sacrifício e a expiação de Jesus Cristo. Olha o que o versículo número 14 diz:
Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. O que Jesus Cristo fala? O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Esses tais não buscavam pátria nessa terra aqui que nós habitamos. Não, neste mundo, de maneira alguma. Eles estavam em busca, demonstravam estar em busca da pátria eterna, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fala. O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Versículo 6. Em vez disso, aguardaram eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Olha que coisa extraordinária. Mesmo depois da morte desses tais, mesmo depois da morte deles, Deus ainda não se deixa constranger por ser conhecido como Deus deles e preparou uma cidade. Essa cidade não é só apenas, meus irmãos, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Sara, para o Abel, para o Enoque. Não! Essa cidade, meus irmãos, é para todos aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo, que confessaram o seu nome, que confessaram o Senhor como único, suficiente Salvador de suas vidas. O versículo de número 17 até o versículo de número 20, eu vou aqui pegar água, meus irmãos, para nós continuarmos até o 19, na realidade. Eu vou pegar aqui uma água para nós podermos dar continuidade no nosso estudo sagrado, do texto sagrado. Eu estou fazendo aqui, meus irmãos, a exposição desse texto, porque tenho certeza, me desculpe, é muito importante esse texto de Hebreus capítulo de número 11, porque aqui nos traz os patriarcas, nos traz aqueles que exerceram fé, e é muito importante nós termos ciência e conhecimento desses tais. No versículo de número 17 até o versículo de número 19 diz assim: pela fé Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova. Quem expôs Abraão à prova? Foi o próprio Deus. Expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo ao ponto de sacrificar seu unigênito. Eu quero trazer aqui 3 ideias, meus irmãos. Primeiro de tudo, Deus, ele requer de nós fé, mas a fé não é Deus. Segundo, Deus nos faz promessas. Deus nos faz promessas, mas a promessa não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que dizem assim: quem tem promessa não morre. Não morre? Quem tem promessa não morre. Morre, meus irmãos. Por quê, irmão Simão? Porque Deus, ele nos faz promessas, mas a promessa não é Deus. Quem tem fé não morre. Morre. Porque Deus requer de nós promessa, mas Deus requer de nós fé, mas a fé não é Deus. Deus é amor. Se eu amo a Deus, eu não morro, não, nada a ver isso, meus irmãos. Deus é amor, mas amor não é Deus. Guarde isso na sua mente, meus irmãos. Guarde isso na sua mente. Deus é amor, mas amor não é Deus. Por que você está dizendo isso, irmão Simão? Porque muitas das vezes Deus, ele vai requerer de nós, como requereu de Abraão, a promessa. A promessa de Deus a Abraão foi o filho. Deus deu o filho, sim ou não? Sim, Deus deu o filho. Todavia, porém, entretanto, o texto fala: ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Deus nos faz promessas, mas a promessa não é Deus. Se for para decidir
entre Deus e a promessa, escolha Deus. Se for para escolher entre a promessa e Deus, sempre haverá apenas uma opção: Deus. Deus. Certo, meus irmãos? O versículo número 18 fala assim: ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaac, tua descendência será estabelecida. 19. Porquanto acreditou que Deus era suficiente e poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Perceba comigo. A promessa de Deus, Deus requer a promessa e Abraão oferece a promessa. No momento que Abraão vai oferecer a promessa, Deus diz a Abraão: agora eu sei que tu temes a Deus, não negaste teu filho, teu único filho. Mas, todavia, porém, entretanto, mesmo que Abraão matasse o filho, ele tinha fé que Deus poderia ressuscitá-lo, que Deus poderia devolver. Então, meus irmãos, Deus faz promessas, mas a promessa não é Deus. Deus faz a promessa, mas a promessa não é Deus. Certo? Versículo de número 21. Pela fé, Jacó, prestes a morrer. Versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. 21. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um de seus filhos, filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da sua saída dos filhos de Israel e deu a ordem acerca de seus ossos. Eu fui aqui em três pontos logo, para nós darmos uma acelerada, porque já são 3h56. Eu pensei que ia terminar 4 horas, mas eu tenho certeza que não. Primeiro ponto, versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Essa fé de Isaac, que o texto demonstra, é uma fé que é relacionada ao futuro, uma fé de revelação. Não dizendo, é claro, que Isaac teve revelação, não, mas dizendo que ele sabia que Deus faria coisas extraordinárias através de seus filhos, tanto Isaac, o Jacó, como Esaú. Deus faria grandes coisas através dos seus filhos. Perceba, abençoou o Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Quais são as coisas futuras? O Jacó vai vir com as suas esposas e seus filhos, e o texto sagrado fala assim, que ele está passando pelas terras de Esaú, e a Bíblia diz que ele está temendo. Por quê? Porque ele havia tomado a bênção. Mas o pai já abençoou os dois, sabendo das coisas futuras. Olha que coisa extraordinária. O 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos e adorou encostado à ponta do seu bordão. Aqui no texto é de igual forma a bênção, só que tem uma diferença. Qual a diferença, irmão Simão? Jacó, ele abençoa encostado em seu bordão. O bordão aqui é uma representação de profética, vamos dizer assim. Ele abençoou os filhos de José encostado à ponta de seu bordão. O bordão ali, quem usava o bordão? Os profetas, né? Então aqui ele está usando uma fé que desenvolve algo espiritual, que desenvolve a profecia. O José ele abençoa, José ele faz menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Aqui a ordem, a expressão de ordem aqui é autoridade. Primeiro, o Isaac desenvolve a fé, revelação. O Jacó desenvolve a fé profética, a fé profética. E o José a fé de autoridade. Perceba que cada um deles tem um ponto específico sobre fé. Cada um deles tem um ponto específico sobre fé. O Jacó tinha visões.
O Jacó lutou com Deus e prevaleceu, diz o texto. O José foi aquele que seus irmãos jogaram na cisterna, foi vendido para os ismaelitas. Todavia, porém, entretanto, no Egito, quando foi para a casa de Potifar, recebeu autoridade na casa. Quando foi para a prisão, recebeu autoridade na prisão. Quando foi para o palácio, que é para decifrar os sonhos de Faraó, recebeu autoridade no palácio. Perceba, ele tinha autoridade. E o Isaac, mesmo sem conhecer a sua amada, mesmo sem saber quem ela era, já vai ao encontro dela, revelação. Cada um deles tem um ponto específico. Nós vamos agora para os pais de Moisés, o versículo de número 23. Os pais de Moisés diz assim: mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam sua formosura e que não era comum, e não temeram o decreto do rei. Olha comigo, essa fé que eles tiveram foi uma fé que, primeiro, eles viram que o menino era formoso, né? O menino era formoso. Segundo, não temeram o mandamento do rei. O que nós vemos nesse texto? Aqui é a fé de ousadia. Eles tiveram uma ousadia, não temeram o rei. Eles viram que o menino era formoso, então decidiram guardar a ousadia. Perceba, meus irmãos, a fé tem vários estágios. A fé tem a fé que é gerada em nós paciência, como Abraão no versículo 13 ao 16. A fé que gera vida, que é a de Sara, que ela gerou o Isaac. A fé que é obediente, que o Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, foi para uma terra que não sabia onde era. A fé que Deus testou a Abraão, uma fé testada. Isso tudo, a nós cristãos, meus irmãos, é passado por Deus a nós. Deus, ele nos requer de nós obediência, quer que nós geremos vida, quer que nós tenhamos paciência e esperança, quer que a nossa fé, e ele testa a nossa fé, quer que nós creamos na revelação, na profecia, na autoridade, quer que nós tenhamos ousadia. E nesse ponto nós vamos ter 2 vezes Moisés. Primeiro ponto, Moisés, ele é um jovem, um homem, do versículo 24 até o 27, que o texto vai revelar algo muito importante. Vamos ler aqui o texto. Do 24 ao 27, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Olha o que é isso, né? Moisés é um homem adulto. Sendo adulto ele diz assim: eu vou deixar os meus irmãos para trás, eu vou deixar os meus semelhantes para trás e vou receber somente regalias? De modo algum. Eu recuso ser chamado de filho da filha de Faraó. Versículo 25: proferindo ser maltratado com o povo de Deus, desfrutar os prazeres que o pecado desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Ele não queria, de maneira alguma, ele não teve a ousadia, a pretensão de desfrutar do pecado, mas ele teve o interesse, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Aí a gente volta no versículo anterior. Moisés já adulto. Olha que coisa extraordinária. A fé, meus irmãos, em nós gerada, não pode ser fé de menino. Até então, é claro, quando nós somos novos convertidos, a nossa fé ali é uma fé, né, novo convertido, é menino na fé, não cresceu ainda, mas a fé tem que desenvolver. A fé tem que crescer. Na fé nós temos que crescer. O texto de Hebreus, e esse texto aqui eu acho maravilhoso, é um texto extraordinário. Hebreus, no seu capítulo de número
5, capítulo de número 5, o versículo de número 11 diz assim: quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vós tornastes indolentes para aprender, apesar de que a essa altura já devereis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Olha o que é isso, irmãos, meus irmãos. O escritor aos Hebreus fala assim: irmãos, tem gente que já é adulto, mas não aguenta alimento de homem, não aguenta alimento sólido, tem que entregar leite, papinha, porque não aguenta alimento sólido. Você vê alguma conotação com os dias atuais? Você vê um espelho com os dias atuais? 10 anos de crente, nunca leu a Bíblia inteira. 10 anos de crente, não tem uma vida de oração. 10 anos de crente, não tem uma vida de jejum, de leitura da palavra. Não aguenta ouvir o pastor reclamar sobre algo que fez de errado. Não aguenta ser exortado. Não aguenta ser confrontado. É menino. Ainda não cresceu. Não chegou à idade adulta. Não chegou a ser adulto. Olha o que diz o texto. Por amor ao Messias, Moisés, por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza muito excelente, que é os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Moisés, na sua época, já reconhecia, já contemplava o amor ao Messias e já entendia que o Cristo lhe daria gloriosa recompensa. Olha que coisa extraordinária. Versículo 27. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, pois citava aquele que é invisível. Agora aqui, meus irmãos, nós temos 2 pontos. Primeiro, esse versículo 26 até o 27 fala de quando Moisés estava para sair do Egito porque matou o egípcio, ou esse texto fala já de quando Moisés voltou de Midian e agora estava saindo ia sair na realidade para libertar o povo de Israel. O versículo 28 vai nos trazer a ideia de que é já na saída para a travessia do Mar Vermelho. Eles vão ali fazer a Páscoa e atravessar o mar. Então, nós temos essas 2 vertentes. Aqui eu acredito, não vou mentir aos irmãos, é a vertente de que Moisés tinha voltado de Midian, tinha lançado as pragas pela a mão poderosa de Deus sobre o Egito, e agora está fazendo a Páscoa e vai atravessar o Mar Vermelho, que é no versículo 28 e 29. Por intermédio da fé celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessaram, morreram afogados. Perceba a diferença. Primeiro de tudo, a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa e na Páscoa, meus irmãos, eles fizeram algo extraordinário. Pegaram o sangue, aspergiram sobre os umbrais da porta, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Mas naquele dia, muitas pessoas morreram. Quem foi? Aqueles que não tinham sangue aspergido sobre as suas portas. De igual forma, esses 2 textos têm uma conotação igual. Versículo 28 e 29 de Hebreus. Qual é a conotação? Quem não passou o sangue sobre a porta, morreu. No deserto para a travessia do Mar Vermelho, quem não tinha fé, quem não creu, quem não estava debaixo da promessa que Deus abriu o Mar Vermelho, quando passaram, morreram. Olha que coisa extraordinária.
aqueles que não passaram sangue nos umbrais da porta, né? Aqueles que não passaram sangue nos umbrais da porta, eles morreram. E aqueles que não eram participantes da promessa, de igual forma, morreram afogados. Perceba que há uma conotação igual sobre esses dois textos, né? A primeira visão aqui de Moisés é Moisés, ele sofre em sua vida, que é no versículo 24 ao 27, ele sofre por causa de sacrifício, ele se nega a si mesmo, ele tem o sofrimento, todavia ele é perseverante, né? Na segunda aparição, Moisés e o Israel ali de Deus, né? Moisés e o Israel. Deus dá proteção para o justo e o injusto, o ímpio, morre, né? Perceba que no arrebatamento quem vai ser salvo é aqueles que praticam e têm fé. Confessaram o Senhor Jesus Cristo, vão subir. Quem não tiver, vai subir de jeito nenhum, né? Vamos para o texto sobre Josué, versículo de número 30. Meus irmãos, a minha garganta está cansando, mas a gente vamos até o final hoje, tá? Vamos até o final. Versículo número 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó após serem rodeados por estes 7 dias. O versículo de número 30, meus irmãos, traz a ideia de queda de muralhas. Mas é interessante esse texto porque 7 dias para o muro cair em um dia. Eles rodearam a cidade 6 dias, cada dia uma vez. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Então, 6 mais 7 vai dar 13 voltas. Depois de 13 voltas, os muros de Jericó caíram. Percebam, meus irmãos, que pela fé, as obras que nós cristãos fazemos são obras extraordinárias. São tão extraordinárias que você vê aqui uma meretriz, no versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha que coisa boa. Olha que coisa extraordinária. Uma meretriz nos heróis da fé. Todavia, porém, entretanto, ela já não era mais uma meretriz. Ela já era alguém que havia acolhido e estava sendo acolhida. Ela acolheu os espias e estava sendo acolhida. Por que, irmão Simão? Porque aquele povo, os espias haviam prometido: coloca o fio de escarlate, que é uma representação do Senhor Jesus Cristo, na tua janela, e a tua casa não vai ser destruída, você não vai morrer. Guarda todos os seus, todos da tua família. E é interessante, meus irmãos, que o livramento foi grande. Por quê? Porque ela tinha fé. Porque ela teve fé. E para nós concluirmos, do versículo de número 32 até o versículo de número 38, eu não vou ler esse texto, meus irmãos, mas aqui nós temos alguns pontos importantes para a nossa fé. Por quê? Porque aqui nós podemos aplicar ao Israel e à igreja, para nós concluirmos, tá, meus irmãos? Nós podemos aplicar esse texto ao Israel e à igreja. Como assim? O Israel pode ser aplicado dentro desse texto, do 32 ao 38, e a igreja também. Olha, versículo 32. Que mais direi? Faltará para mim para mim o tempo, contando de Gideão. Quem foi Gideão? Gideão era um homem incrédulo, temeroso, medroso. Era um homem que fugia da batalha. Gideão estava malhando trigo no lagar, estava fugindo. Mas pela fé, Deus, ele provou a fé de Gideão. Provou da seguinte forma: primeiro ele provou a Deus se Deus estava com ele. Ele provou primeiro: Senhor, olha, está aqui um pé de um carvalho, né? Aqui tem um algodão. Se o algodão amanhã estiver molhado e ao redor seco, o Senhor é comigo. No outro dia estava conforme. Aí ele fez: Senhor, não levante tua ira contra mim. Se amanhã o algodão estiver seco e o terreno ao redor estiver molhado, o Senhor é comigo. Deus fez conforme.
não se acenda tua ira contra mim, Senhor, medroso. Mais uma vez, se tiver molhado o algodão e seca a terra, o Senhor é comigo, o Senhor fez conforme. E Deus prova a fé dele, como? Primeiro de tudo, ele juntou um exército, como Deus havia chamado. Juntou um exército aí, ele juntou 32 mil homens. De uma lapada sai exatamente 22 mil. Porque Deus manda pregoar, os covardes e medrosos voltem, os covardes e medrosos voltem. Eu imagino que Gideão ia voltar, mas Deus diz, rapaz, fica aí, tia quieta, que o Senhor era com ele. Então ele estava começando a desenvolver coragem e parando de ser medroso, né? E o que diz o texto sagrado? Que de 10 mil, Deus ele vai fazer com que fique só 300. Como? Manda todo mundo beber água, aqueles que levam água à boca, estando vigilantes, esses são os escolhidos. Aqueles que não, vão para casa. 9.700 vão para casa, fica 300. E Gideão já acreditava e confiava, então Deus fez o livramento. O Baraque, Sansão, o Jefté, o Davi, o Samuel, os profetas, todos eles, meus irmãos, aqui descritos, têm conotações iguais. Quais? O Baraque, ele persevera na fé. O Sansão, ele pela fé alcança força física. Jefté tem ousadia na fé. Davi confia em Deus. Samuel tem sua fé íntegra, reta. Então, os profetas de igual maneira, todos eles aqui têm um exemplo, mas nos versículos 33 ao 38, é o texto que eu falei para os irmãos que pode desenvolver um aspecto Israel e a igreja. Por quê? Porque você vê que quem fechou a boca dos leões, né? Fecharam a boca dos leões alcançando a promessa. Quem foi? Foi o Daniel. Daniel fechou a boca dos leões pela fé. O Senhor fechou a boca dos leões e ele não morreu. Mas os cristãos, teve muitos cristãos que morreram através de mortos por leões, né? O versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tirana tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram fuga exércitos estrangeiros. Aqui, escaparam do fio da espada, pode ser o Eliseu. O Eliseu, a Bíblia diz que um exército foi para matar ele, porque ele estava dando dicas a Israel, o rei de Israel, sobre os inimigos, e o exército foi matar ele, e o texto sagrado fala que ele escapou porque o exército inimigo ficou cego, e ele livrou o exército estrangeiro. Como assim? Ele colocou para eles irem para guiar eles para o seu rumo do seu exército, né? O 35, algumas mulheres receberam de volta pela ressurreição seus mortos. Olha como é interessante, né? Esse texto aqui, algumas mulheres receberam de volta pela ressurreição seus mortos. Aqui pode ser a viúva lá, né? A Dinaim, pode ser a viúva de Sarepta, desculpa. Ou pode ser também a viúva lá de Sunem, né? A Sunamita, que também recebeu o filho que Eliseu devolveu a ela, e o Elias devolveu o filho para a outra viúva, né? Então, meus irmãos, além do mais, é claro, uns foram torturados. Esses torturados aqui nos traz também a ideia do profeta Isaías, que foi morto partido ao meio, e a igreja primitiva também sofreu essas torturações, né? Foram torturados. Não só isso, o Israel também, quando a Síria entrou em Israel, eles torturaram os israelitas. Nabucodonosor também torturou os israelitas, não aceitando ser resgatado para alcançar a melhor ressurreição, ou experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Isso aqui o profeta Jeremias experimentou isso, foi aprisionado, foi preso, jogado na cisterna. Os irmãos também da igreja primitiva, os irmãos perseguidos também foram açoitados, escarnecidos, foram colocados em prisões. Versículo 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pé de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Isso aqui trata a ideia dos macabeus, onde as pessoas eram colocadas, costuradas na sua pele de ovelha e soltadas aos lobos para morrerem.
Cerrados aqui trata também do profeta Isaías também. Foram apredejados, tantos profetas foram apredejados, meus irmãos, tanto na igreja primitiva quanto no Israel. Foram mortos ao fio da espada, tanto judeus como a igreja também de igual forma. Versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes, covas e cavernas da terra. Perceba, isso aqui tem conotação tanto para Israel quanto para a igreja. Tanto para Israel quanto para a igreja. Meus irmãos, é muito importante nós se atentarmos ao texto sagrado e analisarmos pelo todo. Aqui a sua conotação é Israel, mas aqui também é aplicado à igreja primitiva. A igreja, ela foi perseguida, maltratada, e até hoje é. Até hoje há cristãos apagando a força, o fogo. Até hoje tem cristãos sendo mortos e queimados. Tem cristãos sendo serrados ao meio, sendo mortos ao fio da espada. Tem cristãos sendo torturados aí em diversas nações do mundo. Tem gente com os olhos fechados, mas a igreja tem que estar com o olho aberto. A igreja tem que estar atenta, porque há muitos irmãos aí sofrendo, padecendo necessidade, fome, sendo escarnecidos, sendo apedrejados, cerrados ao meio, sendo mortos ao fio da espada, sendo desamparados, aflitos, maltratados. Esse texto pode ser Israel, mas também é aplicado à igreja. Versículo 39 e 40 para nós concluirmos, porque eu já não tenho voz. Todos estes, contuanto tivessem obtido testemunho pela fé, não alcançaram uma promessa, por haver Deus provido algo melhor a nosso respeito, para crer que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, meus irmãos, todos nós que somos os santos de Deus, e não digo santo para ser adorado, digo santo relativo porque vimos do santo que é Jesus Cristo, os santos da igreja. Nós não somos aperfeiçoados um por um, não. Nós somos aperfeiçoados juntos. Por isso que a perfeição só chegará quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Amém? Eu queria ter mais tempo para falar algumas coisas, irmãos. Pulei muitos pontos que eu estudei, mas estou sem garganta, a voz já foi, graças a Deus. Estou feliz. Eu vou estar colocando essa mensagem tanto no YouTube quanto, se der certo, no Facebook. Vou deixar aqui salva no Instagram. Que Deus abençoe a vida de todos. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e aumente a sua fé, aumente a sua confiança em Deus. Que você creia que Deus é Criador, que Jesus Cristo é o Salvador, que o Espírito Santo é o Consolador, que veio para nos consolar, na mesma essência do Senhor Jesus Cristo, como diz o texto, o outro Consolador. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.